dia, boa tarde ou boa noite. Na última aula nós discutimos o exemplo da central nuclear para ser analisada utilizando o diagrama conceitual de uma máquina. Nós vimos que a energia absorvida vai ser basicamente energia nuclear e a energia fornecida vai ser energia elétrica. Em uma central nuclear nós vamos ter um reator. Nesse reator vai ocorrer um processo de fissão dos átomos de urânio. Esse processo de fissão vai liberar calor nesse reator e esse calor liberado vai ser utilizado para promover uma mudança de fase e transformar a água que entra no reator em vapor de água, ou seja, entra um líquido e sai um gás que é o vapor da água. Esse gás aquecido, que é o vapor da água a alta pressão e alta temperatura, vai passar pela turbina e quando ele passa pela turbina, essa turbina vai fornecer potência no eixo para um gerador elétrico que vai fornecer a energia elétrica. E em uma central nuclear, nós temos que o componente motor, obviamente, vai ser a turbina e o componente gerador vai ser o gerador elétrico. Mas a turbina é uma máquina de fluido e o gerador elétrico não é. Se nós observamos um diagrama mais detalhado do conjunto motor-gerador, sendo a turbina essa parte do componente motor e sendo isso aqui o gerador, nós podemos observar que a turbina é uma máquina de fluido porque o fluido é o meio de trabalho. O que significa isso aí? Como nós já discutimos, aqui na entrada nós vamos ter uma turbina de alta pressão, aqui nós vamos ter uma turbina de pressão média, aqui nós vamos ter duas turbinas de baixa pressão. E o vapor da água vai entrar aqui, vai passar pela turbina de alta, pela turbina de média pressão e finalmente vai passar pelas duas turbinas de baixa pressão para eventualmente sair. Então, nós vamos ter um fluido, que é o vapor de água, ou seja, a água na sua fase gaseosa, que vai estar realizando o trabalho. Tá? Por isso, nós podemos definir máquinas de fluido, aquelas máquinas onde o meio de trabalho é um fluido. Isso aqui é o conceito mais importante. Tá? No caso de uma central nuclear ou de uma central termoelétrica, nós vamos ter uma turbina a vapor, que é o componente motor, que vai fornecer potência no eixo para esse componente, que é o gerador elétrico. Mas somente o componente motor é uma máquina de fluido. O componente gerador, que é o gerador elétrico, não é uma máquina de fluido. Por quê? Porque o meio de trabalho não é um fluido. Sim? O que significa que o meio de trabalho é um fluido? O meio de trabalho é um fluido se o fluido realiza trabalho, como no caso de uma máquina motora, ou o fluido absorve trabalho, como seria do caso de uma máquina geradora. Observem que estou falando máquina motora ou máquina geradora, mas estritamente, do ponto de vista do diagrama conceitual de uma máquina, eu deveria falar do componente motor ou do componente gerador da máquina. Mas
se simplifica e se utiliza, tá, o conceito de máquina motora ou máquina geradora. No fundo, estamos falando o componente motor ou o componente gerador da máquina. Então, nós sabemos, tá, que se trata de uma máquina de fluido quando o fluido realiza trabalho ou absorve trabalho. E qual é a evidência de que o fluido realizou trabalho ou absorveu trabalho? Que a energia total do fluido vai variar. No caso de uma máquina motora, essa energia total vai diminuir. E no caso de uma máquina geradora, essa energia total vai aumentar. Se nós voltamos, tá, para o caso da turbina, tá, de vapor, o que vai acontecer? Nós vamos ter que vapor entra por aqui a altíssima pressão e altíssima temperatura, e depois de passar por todos os componentes da turbina, realizando o trabalho, e devido ao fato de que o vapor da água realiza trabalho sobre a turbina, é que efetivamente a turbina pode fornecer potência no eixo para o gerador. Se o vapor da água não realizar trabalho sobre a turbina não tem como fornecer essa potência no eixo. E como o vapor da água realizou esse trabalho de passar por todas as turbinas, de alta, de média e de baixa pressão, e eventualmente, no momento que ele sai aqui, a sua pressão e a sua temperatura vai ser muito menor que quando ele entrou na turbina. Então, a turbina a vapor é uma máquina de fluido, porque o fluido é o meio de trabalho, já que o fluido realiza trabalho, e como o fluido realiza trabalho, a energia total vai diminuir. O contrário, obviamente, vai acontecer em uma máquina geradora. Então, na nossa central nuclear, somente a turbina é uma máquina de fluido. O gerador elétrico não é uma máquina de fluido, tá? Porque eu não tenho um fluido que entra no gerador elétrico que vai absorver trabalho e, consequentemente, vai existir uma variação da energia total do fluido. E esse é um conceito fundamental, tá? Que quando, tá, trabalho realizado pelo fluido ou absorvido pelo fluido, a energia total do fluido vai variar. Vai diminuir no caso de uma máquina motora ou vai aumentar no caso de uma máquina geradora. Muito bem. Nós vamos ter basicamente dois tipos de máquinas de fluido. E nós vamos ter dois tipos em função do fluxo de massa através dessa máquina de fluido. Se o fluxo de massa é descontínuo, e quando estamos falando de um fluxo de massa descontínuo, tá, estamos dizendo que se trata de um fluxo de massa que está variando ao longo do tempo. Tá? Quando o fluxo de massa é descontínuo, nós vamos falar das máquinas de fluxo descontínuo. Agora, quando o fluxo de massa é contínuo através dessa máquina, nós vamos falar máquinas de fluxo. O termo máquinas de fluxo sempre se refere, no fundo, a máquinas de fluxo contínuo. Normalmente, quando nós falamos de máquinas de fluxo descontínuo,
vamos falar de máquinas de pistão. Um exemplo de uma máquina a pistão é uma bomba de ação dupla. Nessa máquina a pistão, eu vou ter um pistão que se movimenta para baixo, e na medida que ele se movimenta para baixo e sai dessa posição inicial, vai essa posição intermediária até a sua posição final, o que vai acontecer é um aumento de pressão na tubulação de descarga. Então, o deslocamento do pistão vai estar diretamente associado a uma variação de pressão. Se o pistão se desloca, que seria uma superfície móvel que está se deslocando, então nós vamos ter uma variação de pressão. Observem que nessa bomba de ação dupla, nós vamos ter uma tubulação de admissão e nós vamos ter uma tubulação de descarga. Então, em geral, o fluido vai entrar por essa seção transversal e vai sair com essa seção transversal. E é uma máquina a pistão ou uma máquina de fluxo descontínuo, porque o fluxo de massa através da tubulação de admissão ou a tubulação de sucção vai variar com o tempo, e o fluxo de massa através da tubulação de descarga também vai variar com o tempo. Nós vamos ter um acionamento duplo para essa bomba, por isso se chama uma bomba de ação dupla. Por quê? Porque na medida que o pistão vai descer, o fluido vai ser pressurizado e vai sair, e na medida que o pistão voltar, o fluido também vai ser pressurizado e vai sair. Então, nós temos uma bomba ação dupla porque tanto o movimento para baixo o pistão quanto o movimento para cima o pistão vai fazer com que a gente tenha um aumento de pressão do fluido e um fluxo de massa. Nós vamos ter a sucção do fluido e a descarga do fluido. Observem que para uma bomba de ação dupla, nós vamos ter dois conjuntos de válvulas de admissão e de descarga. Aqui nós vamos ter duas válvulas de admissão e duas válvulas de descarga. Quando o pistão desce, essa válvula de admissão está fechada e essa válvula de admissão está aberta. Essa válvula de descarga está fechada e essa válvula de descarga está aberta. Para quê? Para forçar o fluido a entrar nessa direção e sair nessa direção. Quando o pistão volta, a válvula de admissão que estava aberta agora vai fechar. A válvula de admissão que estava fechada agora vai abrir. A válvula de descarga que estava fechada
agora vai ficar aberta e a válvula de descarga que está aberta agora vai ficar fechada. Sim? Então, se o pistão se desloca em uma direção, as válvulas vão se movimentar de uma forma, e se o pistão se desloca na outra direção, as válvulas vão abrir e fechar de outra forma. Mas o conceito fundamental aqui é que o deslocamento do pistão está diretamente associado à variação de pressão. Na medida que esse pistão se movimenta para baixo, a pressão do fluido vai começar a aumentar e, consequentemente, vamos ter uma região de alta pressão aqui na saída e de baixa pressão aqui embaixo. E a mesma coisa vai acontecer na sucção, ou seja, na medida em que o pistão se movimenta para baixo, a pressão aqui vai cair e, consequentemente, nós vamos estar gerando a sucção necessária para trazer o fluido nessa região. Esse é um mecanismo análogo ao processo de respiração. Quando a gente inspira, no fundo está expandindo o pulmão, consequentemente está gerando uma região de baixa pressão local e, consequentemente, o ar entra dentro do pulmão. Quando a gente expira, o que a gente vai fazer? Vai contrair o diafragma, o pulmão vai diminuir o seu volume e vai gerar uma região de alta pressão. Então, cada vez que a gente está diminuindo o volume, como nesse caso está acontecendo, tá? Estamos diminuindo o volume, tá? Necessariamente o resultado vai ser um aumento de pressão. E cada vez que nós estamos aumentando esse volume, o resultado necessariamente vai ser uma diminuição da pressão. Então vamos induzir, via um aumento de pressão, vamos induzir uma descarga, e via diminuição da pressão, nós vamos induzir uma sucção. De forma exatamente análoga, acontece quando o pistão está subindo. Tá? Quando ele está subindo, o volume vai estar diminuindo e, consequentemente, a pressão vai estar aumentando e, consequentemente, nós vamos induzir uma descarga, e na medida que esse pistão está subindo, o volume está aumentando, consequentemente, a pressão vai estar caindo e nós vamos ter a indução de uma pressão, um escoamento de sucção. Agora, como nós temos, tá, nesse processo que o pistão desce e sobe, tá, nós vamos ter aberturas e fechamento de válvulas em concordância com o movimento do pistão e, consequentemente, os fluxos de massa vão variar com o tempo. Tá? O que acontece, tá, em uma máquina de fluxo contínuo? No caso, o exemplo, nesse caso aqui, vai ser uma bomba centrífuga. Sim? Essa bomba centrífuga, nós vamos ter o rotor da bomba centrífuga, que é basicamente essa parte aqui, que é a superfície que vai se movimentar com uma velocidade angular que vai ser função, obviamente, da rotação, tá, do eixo. Mas, como uma bomba centrífuga é uma máquina de fluxo contínuo, continuamente vai estar entrando o fluido nessa máquina e continuamente vai estar saindo. A sucção nessa bomba vai ser através dessa seção transversal aqui, e a descarga vai se dar através dessa seção transversal.
Obviamente, o que vocês podem observar aqui é um corte feito, tá, para evidenciar a geometria tanto da carcaça ou da voluta ao redor do rotor, quanto a geometria do rotor. Um conceito muito importante no caso de uma máquina de fluxo é que o movimento, tá, do rotor, e aqui do lado direito nós temos, tá, o rotor sozinho. Esse rotor vai estar girando nesse sentido e, consequentemente, o fluido vai estar passando pelos canais definidos pelas pás do rotor. O movimento do rotor, tá, vai promover basicamente duas coisas. Primeiro, uma variação de pressão, e segundo, uma variação de velocidade. A velocidade vai variar significativamente. Quando nós temos uma bomba, tá, nós não vamos ter grandes velocidades induzidas pelo movimento do pistão. Tá? Nós não vamos ter uma componente de velocidade, tá, que possa ser, tá, muito maior a velocidade com a qual esse pistão está se deslocando. Agora, no caso de uma bomba centrífuga, o fluido vai sair do rotor com uma componente radial de velocidade que vai dar uma vazão e uma componente tangencial de velocidade. Ou seja, o fluido vai estar passando pelo canal. Isso aqui seria a linha corrente relatada por um observador que está girando junto com o rotor. O fluido está passando pelo canal, mas para um observador que não está girando com o rotor e, por exemplo, está solidário com a voluta, ele vai observar duas velocidades na saída. Vai observar uma componente radial de velocidade e uma componente tangencial de velocidade. Então, tá, pelo fato da rotação do rotor, nós vamos ter uma variação de velocidade importante. E essa variação de velocidade importante vai estar diretamente relacionada com o trabalho específico, ou seja, o trabalho por unidade de massa que o rotor realiza sobre o fluido ou que o fluido realiza sobre o rotor. Tá? Observem que a bomba centrífuga é uma máquina geradora, ou seja, ela absorve potência no eixo. Potência no eixo tem que ser fornecida para movimentar esse rotor, e tipicamente essa potência no eixo vai ser fornecida por um motor elétrico que vai estar acoplado aqui. Tá? Então, a bomba é uma máquina geradora e, consequentemente, ela vai realizar trabalho sobre o fluido, e por esse motivo o fluido, quando vai sair, ele vai sair, tá, com uma energia maior. Por quê? Porque o rotor realizou o trabalho e energia vai ser transferida para o fluido. Aqui nós vamos ter baixa pressão e aqui na saída nós vamos ter basicamente alta pressão. Nós vamos ter uma variação de pressão entre a entrada
e a saída dessa bomba. E, portanto, a gente não vai ter uma relação direta entre o movimento à superfície sólida e a variação de pressão, como é o caso de uma bomba de pistão. Tá? Na medida que o pistão se desloca, a pressão imediatamente vai aumentar. O que vai acontecer em uma bomba centrífuga? Além dessa variação de pressão, nós vamos ter uma variação de velocidade. Sim? E nós vamos demonstrar isso mais para frente, mas o trabalho específico, ou seja, o trabalho por unidade de massa realizado pelo rotor sobre o fluido vai ser o produto de duas velocidades. A primeira vai ser qual vai ser a velocidade tangencial do fluido, e a segunda vai ser a velocidade tangencial do rotor. Observem que essas duas velocidades não necessariamente vão ser iguais. Nesse caso aqui, para essa geometria da pá, nós vamos ter um ângulo beta, que seria basicamente esse ângulo aqui, que esse ângulo vai ser menor que 90 graus. Então, nesse caso em particular, para essa geometria em particular, nós vamos ter que a velocidade tangencial do fluido vai ser inferior à velocidade tangencial do rotor. Mas o trabalho específico, independente de qual for a geometria do rotor, se for uma máquina motora ou se for uma máquina geradora, tá? Não interessa. Tá? O trabalho específico realizado pelo rotor sobre o fluido ou pelo fluido sobre o rotor vai ser o produto dessas duas velocidades. Observem que o produto das duas velocidades vai ter unidades de metro sobre segundo ao quadrado, tá? E, obviamente, metro sobre segundo ao quadrado são as unidades da energia cinética por unidade de massa, tá? Que são iguais às unidades de trabalho por unidade de massa. Muito bem. As máquinas de fluxo têm características particulares em relação às máquinas de pistão. Tá? E a pergunta que é uma pergunta que realmente muito importante é: por que vou utilizar uma bomba a pistão ou uma bomba centrífuga? Como eu escolho entre uma bomba a pistão ou uma bomba centrífuga? E normalmente, tá, essa escolha é feita pelas características das máquinas a pistão ou das máquinas de fluxo. Então, qual é a característica fundamental de uma máquina de fluxo? A característica fundamental de uma máquina de fluxo, e é um dos motivos por qual, na maioria dos casos, é utilizada, é a sua alta potência específica. Máquinas de fluxo têm altas potências específicas. E quando a gente está falando de potência específica, nós estamos falando de potência por unidade de massa, potência por unidade de volume, tipo, tá, qual vai ser a potência no eixo que vai fornecer, tá, a máquina, em função de qual é o peso da máquina, ou qual é a potência no eixo que a máquina vai fornecer, em função de qual é o volume que ocupa, ou qual é a potência em função da seção transversal da máquina. Sim? E para ilustrar essa característica, eu escolhi o caso do
carro de combate, o M1. O M1 Abrams é um carro de combate moderno cujo peso é da ordem de 70 toneladas. Então estamos falando de uma máquina extremamente pesada. Agora, um motor desse carro de combate não é um motor a diesel, é uma turbina. É uma turbina que fornece potência no eixo para acionar o sistema propulsor do carro de combate. Tá? Essa turbina, tá? Ou esse motor vai fornecer algo da ordem de 1500 HPs. Um motor diesel, digamos, vai fornecer, que pese mais ou menos o mesmo e que tenha aproximadamente o mesmo tamanho, vai fornecer aproximadamente a metade da potência. Ou seja, o motor diesel vai fornecer algo da ordem de 800 HPs. Por que o M1 Abrams utiliza uma turbina? Basicamente pela alta potência específica. Em um carro de combate, em um cenário de batalha, a mobilidade de um carro de combate é uma característica altamente positiva. Enquanto mais ágil for um carro de combate, tá, maior vai ser a sua chance de sobrevivência, tá, em um cenário de combate. Esse motor, tá, vai ser basicamente como um turbofan aeronáutico, ou como uma central termoelétrica pequena portátil que é tocado por uma turbina aeronáutica. Nós temos aqui um diagrama, tá, representativo, sim, onde nós vamos ter um compressor de baixa pressão. Aqui nós vamos ter um compressor de alta pressão. Nós precisamos desses compressores de baixa e alta pressão para comprimir o ar e levá-lo até a câmara de combustão. Esses compressores estão fazendo a mesma coisa que em um motor de um carro quando, tá, o pistão comprime o ar. Tá? Então, tanto o compressor de baixa pressão quanto o compressor de alta pressão vão comprimir o ar, o combustível, tá, é injetado na câmara de combustão e, analogamente ao turbofan, nós vamos ter uma turbina de alta pressão que vai estar acoplada ao compressor de alta pressão e uma turbina de baixa pressão que vai estar acoplada ao compressor de baixa pressão e, através do eixo, tá, a uma caixa de engrenagens, tá, uma caixa de redução que vai permitir que essa turbina acione o sistema propulsor da lagarta ou carro de combate. Então, tá, esse aqui é um exemplo bastante interessante e não muito usual de uma utilização, tá, de uma máquina de fluxo. E é um exemplo ilustrativo de que a alta potência específica é uma das características das máquinas de fluxo. Tá? E essa é uma característica altamente positiva. Sim? A alta potência específica. Como nós já comentamos, tá, para um carro de combate de 70 toneladas, eu posso colocar um motor que vai fornecer 1500 HPs em vez de 800 HPs.
E em um cenário, tá, de combate, isso aí vai ser uma característica, tá, altamente positiva. Muito bem. Mas, assim como a alta potência específica é uma característica positiva de uma máquina de fluxo, nós vamos ter, em conjunto com isso aí, um alto consumo de combustível. Ou seja, os carros de combate M1 Abrams são conhecidos por ser tipo um pesadelo logístico. Ou seja, estar continuamente fornecendo combustível para que esses carros de combate possam operar não é fácil, porque analogamente, como eles têm praticamente 2 vezes a potência, o motor tem 2 vezes a potência, o consumo de combustível também vai ser, tá, basicamente o dobro. E o segundo é que o combustível ideal para essa, obviamente, tá, essa máquina de fluxo, que é um aeroderivativo, tá, em forma análoga a que nós discutimos anteriormente, com uma termoelétrica portátil, por exemplo, tá, nós vamos ter que, em vez de tocar um gerador elétrico, aqui, em vez de isso estar acoplado a um gerador elétrico, vai estar acoplado a uma transmissão que vai permitir, tá, que esse tanque, que esse carro de combate esse movimento. Sim. Então, a alta potência específica vai estar sempre acompanhada por um alto consumo de combustível. A segunda característica que as máquinas de fluxo têm é a sua simplicidade mecânica. Aqui nós temos a bomba de acionamento duplo, e para nós aumentar a pressão da sucção, que vai ser uma região de baixa pressão, para a descarga, que vai ser uma região de alta pressão, como se trata de uma máquina de pistão, nós vamos precisar de um pistão que se movimenta para cima e para baixo. Nós vamos precisar de válvulas de admissão e de descarga que precisa se movimentar, tá, para abrir a seção transversal, para promover o fluxo ou fechar para impedir o fluxo. E além disso aí, nós vamos, algo que não está presente nesse diagrama, sim, nós vamos precisar de um sistema que acople o movimento, um sistema mecânico que acople, tá, o movimento, tá, se do pistão ao movimento, tá, que permite, tá, a abertura e o fechamento das válvulas de admissão e de descarga. No caso de motores automotivos, esse sistema se chama um comando de válvulas. Então, isso adiciona complexidade mecânica para conseguir o objetivo, que é simplesmente aumentar a pressão entre a entrada e a saída. O que realmente se quer é aumentar a pressão. Esse que é o objetivo. Tá? Então, as máquinas de pistão normalmente têm um número muito maior de peças, tá, que uma máquina de fluxo. Um exemplo dessa máquina de fluxo é o fan do turbofan. Observem que só com o movimento de rotação aqui desse fan, tá, o ar vai ser comprimido entre a entrada do fan, diríamos que a entrada do fan seria essa região e a saída do fan seria isso aqui. Essa aqui seria, tá, o bordo de fuga do fan, e aqui o bordo de ataque do fan. Então, nós vamos ter que somente o movimento de rotação já vai pressurizar o fluido.
nós vamos ter uma diferença entre a região aqui, na entrada e na saída do fan. Aqui nós vamos ter baixa pressão e aqui na saída nós vamos ter alta pressão. E a única coisa que eu preciso é a rotação desse fan. Não preciso um comando de válvulas, não preciso de válvulas. Tá? Aqui observem que o pistão se desloca para cima e para baixo. Tem dois movimentos, é um movimento reciprocante. Vai e volta, vai e volta. Tá? Aqui temos basicamente somente um movimento, que é o movimento de rotação. E com esse movimento de rotação do fan, nós vamos promover uma diferença de pressão entre a entrada e a saída. Tá? Entretanto, tá? Apesar de ser mais simples desde o ponto de vista mecânico, porque são menos peças e o movimento é muito mais simples que simplesmente um movimento de rotação, associado a uma máquina de fluxo, a gente vai ter uma grande complexidade geométrica. Se a gente compara a geometria, e aqui obviamente peguei o fan de um turbofan aeronáutico moderno de alto desempenho com uma bomba de deslocamento positivo, isso aqui, digamos, é uma máquina que existe talvez há 200 anos. Isso aqui é uma máquina que existe há 30 anos. Tá? E a grande diferença está na complexidade geométrica. Você pode observar que a geometria das partes do fan é uma geometria altamente complexa. Ou seja, a seção transversal vai variar ao longo da envergadura, vai variar o formato do bordo-ataque, vai variar o formato do bordo-fuga, toda a geometria da pá do fan, ou seja, a geometria da superfície móvel que está empurrando o fluido e, consequentemente, realizando o trabalho sobre o fluido, é uma geometria muito mais complexa que a simples geometria de um pistão. Um pistão dentro de um cilindro é uma geometria relativamente simples. Tá? Então, nós temos, no caso de uma máquina de pistão, uma alta complexidade, uma relativa complexidade mecânica, sim, mas uma simplicidade, uma relativa simplicidade geométrica. Eu digo relativo quando a gente compara um com o outro, tá? Sim. E no caso da máquina de fluxo, obviamente, no caso do turbofan, nós vamos ter uma superfície, a superfície que se movimenta e que está empurrando o fluido, está succionando o fluido através das pás, está empurrando o fluido para trás, na direção axial aqui, tá? Vai ser uma geometria complexa que se movimenta em forma simples. Por quê? Porque nós vamos ter simplesmente uma rotação. Tá? Outra característica da máquina de fluxo é seu alto momento de inércia. O momento de inércia é a tendência, tá, de um corpo a continuar girando uma vez que está girando. Então, esse alto momento de inércia é natural em máquinas de fluxo. Quando nós falamos do turbofan, nós falamos que aqui nós tínhamos a pás do fan, e essas pás vão estar girando, desculpem, tá?
E essas pás vão estar girando nessa direção. O momento de rotação vai ser nessa direção. Tá? Por que as pás vão estar girando nessa direção? Porque a forma, se elas giram nessa direção, com o ar vai entrar efetivamente, tá? Sim, através da máquina. Nós vamos formalizar isso aí através do conceito do triângulo de velocidades. Tá? Sim. E o triângulo de velocidades nos permite entender por que tá, as pás do fan, com essa geometria em particular, e me refiro praticamente a pontas da pá que está aqui, elas têm que se movimentar nessa direção para que o fluido entre nessa direção. Tá? Então, o que acontece? Nós temos um fan, que é um componente, que é o elemento propulsivo, e como nós já falamos, esse componente propulsivo, no fundo, é um conjunto de pás, como se fosse muita pás de uma hélice, que está dentro de uma carenagem, e a carenagem vai ser basicamente a nacelle, tá? A parte interna da nacelle do fan, do turbofan. Sim? E como esse fan aqui vai ter um diâmetro relativamente grande, tá? A tendência dele, ele vai ter uma tendência muito grande a continuar girando uma vez que ele está girando. Além do fan, nós temos no núcleo, tá? Isso aqui é basicamente o ar de bypass, sim? Ou seja, que não vai passar pela câmara de combustão, e que vai ser basicamente o que vai gerar a força propulsiva desse fan. Nós temos que, para o caso do núcleo, onde o ar que entra no núcleo vai passar pela câmara de combustão, nós temos, tá, compressor de baixa pressão, compressor de alta pressão, turbina de alta pressão e turbina de baixa pressão. E todas elas também estão girando. Tá? Pela geometria das pás, aqui, tá? Esse compressor está girando nesse sentido. Tá? Sim. Basicamente esse compressor vai estar girando nesse sentido. Essa turbina vai estar girando nesse sentido e essa turbina vai estar girando nesse sentido. Tá? Nós temos vários conjuntos, tanto do fan, quanto do compressor, quanto da turbina, que vão estar com um movimento, tá, de rotação, e consequentemente vão ter uma quantidade de movimento angular, e dependendo da massa desses componentes vão ter um momento de inércia que, no caso da maioria das máquinas de fluxo, vai ser alto. Tá? E essa é uma característica interessante quando contraposta, por exemplo, a um motor de combustão interna. Quando nós temos um motor de combustão interna, e aqui basicamente estariam os 4 pistões do motor de combustão interna, aqui nós teríamos 4 pistões, nós teríamos o virabrequim, que basicamente é o eixo, tá, ao qual todos os pistões estão ligados. Nós vamos ter necessariamente em um motor de combustão interna esse elemento aqui que é chamado de volante. Tá? Esse volante, o volante de inércia, o que é? É uma massa que é colocada aqui para girar. Tá? Gira junto, para quê? Para manter uma tendência a girar. Por quê? Porque são motores, tá, que tem 4 pistões, cada pistão tem 4 tempos, eles vão estar, tá, se movimentando, mas não vai ser, tá, o torque, que o movimento dos pistões, tá, produzido pela queima do combustível, tá? Esse torque não vai ser constante. E como não vai ser constante, tá, é necessário manter uma massa, tá, que
é uma massa adicional que vai aumentar o momento de inércia do conjunto para que a tendência seja continuar girando. Obviamente que vocês podem observar que nesse volante, no diâmetro externo, tem basicamente um conjunto de engrenagens e o motor de arranque normalmente é acoplado aqui. O motor elétrico de arranque, quando a gente liga a chave do carro, aciona basicamente o volante. Tá? Mas, e claro, se aproveita o fato de que existe um volante, para colocar um motor de arranque para acionar isso aí. A embreagem também, a embreagem tipicamente se vai utilizar essa superfície aqui do volante para fazer o contato da embreagem e por fricção, certo? Fazer a mudança, todo o processo de transmissão da potência fornecida por esse eixo, pelo virabrequim, para rodas. Mas é necessário, evidentemente, colocar uma massa adicional, um peso adicional no motor. Qual é o outro lado de ter um alto momento de inércia? No caso das máquinas de fluxo, que tem um transiente operacional lento. Tipicamente, as máquinas de fluxo são projetadas para uma condição de projeto. Por exemplo, em um turbofano aeronáutico, essa condição de projeto é a condição de cruzeiro. A condição de cruzeiro em aeronaves modernas é algo da ordem de Mach 0.83, de 0.83 até 0.85 a 10 mil metros de altura. Essa é mais ou menos a condição de projeto. Se eu quero mudar a condição de projeto, se eu quero mudar a condição de operação, por exemplo, acelerar ou desacelerar, as máquinas de fluxo tipicamente vão ter uma resposta mais lenta que uma máquina de pistão. Por quê? Porque uma máquina de pistão, ela já opera basicamente num transiente. O transiente associado ao fato de ter 4 pistões que vão estar fornecendo um torque no virabrequim que não vai ser constante ao longo do tempo. Então, a máquina de pistão já naturalmente, tem uma tendência a não operar em regime permanente. E por isso a necessidade do volante. Mas as máquinas de fluxo, elas gostam, e digo no sentido de gostar que elas, digamos, têm muita dificuldade em mudar a sua velocidade angular. Por quê? Porque o momento de inércia é muito alto. Porque eu vou ter uma série de componentes que vão estar girando simultaneamente e vão contribuir a esse alto momento de inércia. Sim. Isso nos leva, como comentário final, ao exemplo do turbocompressor automotivo. Sim. Os turbocompressores para motores de combustão interna ciclo Otto aparecem durante basicamente a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, 41, o P-47 já era uma aeronave que tinha um turbocompressor. Então, desde o ponto de vista tecnológico, os turbocompressores estão no meio aeronáutico há muito tempo. O que tem acontecido nos últimos anos? Nos últimos anos, aconteceu que uma tendência que o pessoal chama de downsizing. Downsizing significa diminuir tamanho. Ou seja, para motores automotivos, motores de combustão interna, automotivos. E para fazer esse downsizing, o que está se fazendo? Está se
adicionando um turbocompressor ao motor. Sim. Ou seja, qual é o objetivo de um turbocompressor? O turbocompressor é basicamente um compressor que é tocado por uma turbina. E o turbocompressor é uma máquina de fluxo. E o motor de combustão interna é uma máquina de pistão. E, basicamente, um motor com turbocompressor é, desde o ponto de vista da classificação, um sistema híbrido. Onde nesse sistema híbrido, por um lado, quer-se obter características interessantes de uma máquina de fluxo, em conjunto com as características interessantes de uma máquina de pistão, que seria o motor. Tá? Como nós comentamos no caso do carro de combate, o M1 Abrams, tá? Sim. No M1 Abrams não tem um turbocompressor, tem uma turbina. A turbina, basicamente, vai tocar a transmissão do carro de combate. A potência no eixo fornecida pela turbina vai tocar a transmissão do carro de combate. Então, por quê? Porque neste tipo de aplicação, a potência específica é fundamental. Um carro de combate não vai ficar acelerando e desacelerando no meio do trânsito. Tá? Sim, no campo de batalha, provavelmente o que ele vai fazer é andar na maior velocidade possível o tempo inteiro. Tá? Agora, em uma aplicação automotiva, dentro de uma cidade, nós vamos precisar acelerar e desacelerar. Ou seja, nós vamos ter que sair da condição de projeto, e a condição de projeto de um motor de combustão interna, ele foi projetado para ter seu melhor desempenho a uma velocidade que está na faixa dos 80 a 100 km por hora, uma faixa ampla, uma estimativa. Sim. Mas no tráfego de uma cidade, ele vai precisar acelerar e desacelerar, frear. Sim. E esse é um problema que um carro de combate em um campo de batalha provavelmente não vai ter. Então, perante uma demanda de downsizing, ou seja, de diminuir o tamanho, e quando a gente falou em potência específica, a gente está falando em potência por unidade de peso, potência por unidade de volume, potência por unidade de seção transversal, de qualquer parâmetro. Sim, o downsizing é basicamente colocar maior quantidade de potência em um peso menor, em um volume menor. Então, como vai funcionar um turbocompressor? Nós vamos ter os gases quentes produzidos pela combustão. Esses gases quentes vão alimentar basicamente a turbina do turbocompressor. Ou seja, no fundo, a energia que vai se transformar em potência no eixo vai ser a temperatura dos gases de escapamento. Essa turbina vai estar acoplada com um compressor. Esse compressor vai comprimir o ar que vai ser alimentado para o pistão. Então, no fundo, se esse era um motor 1.0, pelo fato de o ar ter sido comprimido, pode chegar a ser um motor 1.6, no sentido que no mesmo volume
tá? 1 litro, por exemplo, de deslocamento de todos os pistões, eu vou poder colocar mais oxigênio. Para quê? Para poder queimar mais combustível e, consequentemente, vou poder transferir mais energia para fornecer potência no eixo que vou utilizar, que vai alimentar a transmissão do carro. Tá? Então, se a gente observa que isso aqui é um detalhe de um turbocompressor que não é necessariamente esse turbocompressor. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter as pás da turbina aqui. Tá? Nós vamos ter um eixo de conexão e aqui nós vamos ter o compressor. Então, como nós já comentamos, aqui entra o ar quente, produto da descarga da combustão, e nesse sentido a presença de um turbocompressor aumenta a eficiência do motor. Por que a presença de um turbocompressor aumenta a eficiência? Porque a energia que seria perdida, tá, pela descarga, pelo escapamento, vai ser utilizada para tocar uma turbina. A turbina vai absorver essa energia que está basicamente na forma de calor e um pouco de pressão, tá? Vai fornecer potência no eixo para esse compressor que vai comprimir o ar, e esse ar comprimido vai ser injetado nos pistões, tá? E eu me lembro que uma vez estava em uma concessionária automotiva e um vendedor de um carro estava fazendo o seu trabalho, que é tentar vender o carro, e estava falando que o carro tinha um motor de deslocamento de 1 litro, um motor 1.0, e que ele tinha a potência de um motor 1.6 mais o consumo de um motor 1.0. Tá? E obviamente, tá, sou professor do departamento de engenharia mecânica, eu tive que intervir, tá, para esclarecer para a pessoa que eventualmente estaria comprando esse veículo, tá, de que se a potência é de um motor 1.6, o consumo vai ser de um motor 1.6. Por quê? Porque basicamente o ar está sendo comprimido e o que a compressão do ar permite é injetar mais combustível. E como está injetando mais combustível, tá, vai ser equivalente, tá, ao volume que um motor 1.6 normalmente aspirado, tá, sim, conseguiria dentro da câmara de combustão no momento que ela está, obviamente, expandida. Obviamente o vendedor não gostou muito da minha intervenção, tá? Mas é importante que os conceitos estejam claros, tá? Nós observamos que em um carro de combate que utiliza uma turbina aeroderivada, sim, e basicamente as turbinas de helicópteros são bastante similares a algo aqui, para obviamente tocar uma transmissão, praticamente essa duplicação da potência vai estar necessariamente associado, tá, a um alto consumo de combustível. Não há almoço de graça, tá, como o ditado fala. Se a potência aumenta, obviamente que o consumo vai aumentar. Tá? Aqui nós temos basicamente, tá, o conjunto turbina, isso aqui é a turbina, tá, e o compressor de um turbocompressor automotivo. Vocês podem observar, sim, alguns aspectos interessantes disso aqui.
Uma coisa muito importante de se observar é que o arqueamento das pás da turbina é muito maior que o arqueamento das pás do compressor. Ou seja, a turbina desse turbocompressor, que obviamente os dois estão acoplados por um eixo, tá? O arqueamento da turbina, essas são pás muito mais agressivas que as pás do compressor. E por que isso acontece? Por que as pás da turbina podem ser mais agressivas que as pás do compressor? Porque o gradiente de pressão é favorável na turbina e o gradiente de pressão é adverso no compressor. Ou seja, no caso da turbina, o escoamento vai entrar em uma direção axial, tá? No caso da turbina, o escoamento vai entrar em uma direção radial e vai sair em uma direção axial. E ele vai entrar com alta pressão e aqui vai sair com baixa pressão. A saída da turbina é uma saída de baixa pressão. Por quê? Porque a turbina é o componente motor. E no componente motor o fluido realiza trabalho sobre o rotor. E esse trabalho realizado vai fornecer a potência no eixo. Tá? Então, o que acontece com o fluido? O fluido entra em uma região de alta pressão e vai sair em uma região de baixa pressão. E eu gosto de fazer uma analogia de que o fluido está descendo a ladeira da pressão. Tá? Então, a separação da camada limite, como o gradiente de pressão é favorável, é algo que não vai acontecer. Então, o que permite? Permite ter geometrias com curvaturas muito grandes. Por quê? Porque não há nenhuma possibilidade de separação do escoamento e, obviamente, perda de eficiência devido ao fato, tá, de que o gradiente de pressão vai ser favorável. O fluido entra na direção radial e sai na direção axial, entra com maior pressão e sai com menor pressão e, consequentemente, onde tenho um arqueamento grande, não vou ter o problema da separação da camada limite. No caso do compressor, tá, de um turbocompressor, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter basicamente que o fluido entra na direção axial e sai na direção radial. Ele entra com baixa pressão e sai com alta pressão. Então o fluido está subindo da ladeira de pressão e, consequentemente, eu posso, sim, nas regiões onde tenho curvatura muito grande, ter uma separação da camada limite. E, obviamente, associada a essa separação dessa camada limite, nós vamos ter uma perda de eficiência muito grande desse turbocompressor. Tá? Então, vocês podem observar que as curvaturas, tá, que as pás de um compressor, tá, axirradial, do compressor do conjunto turbocompressor, é uma curvatura infinitamente menor que as curvaturas das turbinas. As turbinas têm curvaturas bastante agressivas. E essas curvaturas bastante agressivas estão associadas ao fato de que no compressor posso sim, tá, ter uma separação da camada limite, coisa que na turbina não preciso me preocupar. E essa é uma característica que se repite basicamente, tá, em todas as máquinas de fluxo. Tá? Por exemplo, em turbinas hidráulicas, nós vamos ter
turbinas com curvaturas bastante grandes e com eficiências altíssimas, que podem ser da ordem de 98%. Compressores e bombas dificilmente vão ter eficiências maiores que 60%. Por quê? Porque o gradiente de pressão, no caso dos compressores, ou seja, de máquinas geradoras, é sempre adverso. Isso aí faz com que seja mais fácil retirar energia do fluido. Isso aqui é relativamente fácil. É mais fácil retirar energia do fluido que adicionar energia ao fluido. Isso aqui é mais complexo. Eu estou colocando esse sinal aqui, mas a ideia é basicamente isso aí. Por quê? Pelo gradiente de pressão. O fluido vai ser pressurizado, no caso do compressor, e vai ser despressurizado, no caso de uma turbina.